jovens? Tudo bem, jovem? Pessoal, o caos aí é calcular a velocidade média sem conhecer a distância e nem o tempo, certo? Então, a situação é que você sabe que o carro percorreu a metade da viagem com uma velocidade média e a outra metade com outra velocidade média. Ele quer saber qual que é a velocidade média no, na viagem total, né? Percurso total, certo? Então, veja o seguinte, você vai pensar num delta T1, que é o tempo, o intervalo no primeiro percurso. Você vai pensar num V1. Então, a velocidade média na primeira metade do percurso vai ser o V1, que é delta S1 sobre delta T1. Mas o delta S1 é a metade, né, do delta S. Certo? Você considera que o delta S é a distância total. A mesma coisa você faz para a segunda metade do percurso, certo? Que vai ser V2 delta S2 sobre delta T2, onde delta S2 é a metade de delta S. Se você somar delta S1 com delta S2, você vai ter o delta S. Se você somar o delta T1 com o delta T2, você vai ter o delta T, que é o intervalo de tempo, certo? Total aí nessa viagem desse carro, certo? Presta o seguinte, pessoal. Professor, tem um jeito mais fácil? Eu vou mostrar esse jeito trabalhoso. Porém, vou fazer um outro vídeo mostrando como calcular usando a média harmônica. Essa é uma média harmônica, tá? Porque é metade, metade, né? Você percorre a primeira metade com uma velocidade, a segunda metade com outra velocidade. Então, aí você trabalha com a média harmônica, tá bom? Pessoal, não podemos esquecer, né, de trabalhar aí o MMC, né? Quem não sabe calcular, lembra como calcular o MMC, faz a decomposição em fatores primos, né? Certo? Então, vamos ver essa questão. Cálculo da velocidade média para distâncias iguais, conhecendo apenas as velocidades. Tá vendo? Então, você conhece só as velocidades. Aí você vai ter que trabalhar a matemática básica, né? Certo? Vamos ver a questão, como ela se desenvolve, né? Vamos trabalhar isso. Tá? Deixa eu buscar aqui uma canetinha para eu também riscar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou buscar aqui uma canetinha. Que a gente tá riscando aqui. Tá riscando. Tá bom. Próximo aí. Um carro percorre a metade de uma viagem com velocidade constante igual a 80 km por hora. A outra metade da viagem, ele percorre com velocidade média 60 km por hora. Calcule a velocidade média desse carro em toda a viagem. Tá vendo? Então, a primeira metade foi 80 km por hora, que é o V1. A segunda metade, né? Aqui a primeira metade, 80, que esse aqui é o V1. E a segunda metade, 60, esse aqui é o V2. Certo? Tudo bem? Então, eu tenho um delta T1 e um delta T2. Certo? Eu tenho um delta S1 e um delta S2. Certo? Vamos ver os dados, né? Dessa questão aí. O que eu tenho, né? V1, 80 km por hora. V2, 60 km por hora. Você tem duas velocidades, V1 e V2. Quem é o delta S1? É a metade. É delta S sobre S sobre 2, né? É metade. Quem é o delta S2? É a segunda metade. É o delta S sobre 2. Certo? Então você tem aqui duas metades. Se você somar delta S1 mais delta S2, vai dar o delta S, tá? Que é a distância total. Certo? Então, escrever aqui de novo V2, mas não há necessidade, né? Delta T, delta T1 mais delta T2. Lembrando da definição de velocidade média, que é a razão entre o delta S e o delta T, eu posso mostrar como calcular o delta T1. Delta T1 é delta S1 sobre V1, que é na primeira metade. Delta T2
delta S2 sobre V2, que é a segunda metade, certo? Somando aí os tempos, não, delta T é delta T1 mais delta T2, certo? É só substituir, né? Quem é delta T? Delta S1 sobre V1 mais delta S2 sobre V2. Tá aqui, né? Ó. Certo? Tá aqui em cima. Tá aqui, ó. Certo? Agora vamos ver como desenvolver a questão da velocidade, né? Em todo o percurso. Vamos lá. Próximo. Então, delta T1 é delta S1 sobre V1. Quem é a velocidade média? Delta S sobre delta T. Então, somando aí delta S1 mais delta S2, eu tenho delta S, né? E aqui, delta S1 sobre V1, não, esse aqui é o T1. Delta S2 sobre V2, esse aqui é o T2, certo? Velocidade média, delta S1 mais delta S2. Aqui é delta S, tá bom? Aí vamos agora escrever o T1. Delta S1 sobre 80, que é o V1. E o T2? Delta S2 sobre 60, né? Que é o V2. Certo? Para somar frações aqui embaixo, eu tenho que tirar o MMC. Certo? Calcular o MMC. Fatora, né? Fatores primos aí. E você tem aí que o MMC é entre 80 e 60 é 240. Aí você divide, né? Pelo denominador e multiplica pelo numerador. Certo? 240 dividido por 80, ó, vai dividir aqui, ó, vai dar 3. 3 vezes delta S1. Tá aqui. Certo? Depois, 240 dividido por 60 dá 4. 4 vezes delta S2. Então, essa é a parte de baixo, né? Então, você sabe que o delta S1 é a metade do delta S, ó lá. Tá aqui. O delta S2 é a metade do delta S. Tá, essa barrinha dividida por 2 aqui. Aqui embaixo eu vou somar, né, ó. 3 metades, né, de S2 mais 4 metades, né, de delta S, tá? Então, você tem 3 metades, né, mais 4 metades. Lembra? Eu estou trabalhando com a primeira metade da viagem e a segunda metade da viagem, certo? Aqui eu tenho a divisão de fração. Divisão de fração, pessoal. Então, a gente conserva a primeira e inverte a segunda. Ah, professor, já posso colocar que aqui em cima é delta S? Vamos colocar, certo? Por quê? Metade mais metade dá 1, né? Certo? Então, vamos colocar aí que eu tenho aqui em cima delta S, certo? 3 metades mais 4 metades dá 7 metades, né? Então, divisão de fração. Conserva a primeira, né, que é o delta S, e inverte a segunda. O 240 subiu, né, e o 7 delta S sobre 2, né, ficou aqui embaixo, certo? Dá para simplificar o delta S, que ele está multiplicando em cima e embaixo, né, ó. Fator comum aqui, ó, simplifica ele, cancela. O que sobrou? 240 dividido por 7, 7,5, né? Certo? Então, 240 por 7,5, que é 3,5, dá 68,57 km por hora. Professor, que trabalheira. Não, jovem, você usou só o conceito, né? Mas aí você tomou cuidado, né? Na substituição e conseguiu fazer aí, né? A calcular a velocidade média, certo? Tem um jeito mais fácil? Tem. A gente vai ver com a média harmônica, tá bom? Certo, jovem? Então, essa daí foi o cálculo da velocidade média quando ele percorre, né, distâncias iguais, né, certo? Com velocidades, né, médias diferentes, certo? Então não é só somar e dividir por 2, tá? Ah, a pessoa tem duas velocidades, não, não é não, tá bom? Certo? É diferente, ó, toma cuidado. Aí é média harmônica.